Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, agora entrar em fundamentos bíblicos. O Espírito de Deus e o povo de Deus no Antigo Testamento. Então, o Espírito da vida, a riqueza e da experiência de Israel refletida no vocábulo e, obviamente, tem que começar com Ruá, né? O vocábulo hebraico Ruá assinala o nexo existente do Espírito e vida. Então, reparem que é o primeiro elemento, aquilo que professamos no credo. Ele é o Senhor que dá a vida. Então, esse Espírito Santo, a primeira característica dele é vida. Só recordando tudo aquilo que nós já falamos, vida é relacionamento. Primeiro, relacionamento pleno dentro da própria Trindade. Então, ele é o Espírito que vem trazer esse relacionamento para nós que somos seres de relacionamento, né? Então, ele é o Espírito da comunhão, o Espírito da coinonia, o Espírito da pericose. Ele é que vem trazer esse relacionamento, essa vida, como nós já falamos, a sobeja na última aula, né? Ele designa nos moldes de um movimento de ar surpreendente e forte, movimento do vento e da respiração, e com isso, o ar para a respiração, a atmosfera climática, necessários para a vida. O vento refrescante que traz a chuva fértil. Ambas as coisas não são dadas como algo óbvio, e a experiência da ausência mortífera da rua ou das forças destruidoras do vento do leste caracterizam a ambivalência existência humana. Tradução: vento é símbolo. E como o vento é símbolo, ele vai trazer vida e morte ao mesmo tempo, como nós já falamos nas aulas de sacramento. Então, a Bíblia, como vai dizer o Padre Shekel, ela é extremamente simbólica, tá? E essa chave simbólica é uma chave para ler Sagrada Escritura. Então, quando a gente pega no vocabulário Strong, o que é o Ruá, então vem vento, hálito, espírito, tá? Que pode ser dos céus, dos pontos cardeais, ar, gás, etc. Então, pode ser também esse espírito que move o ser humano, como coragem, temperança, impaciência, e nesse sentido, espírito como emoção, tá? De que espírito estáis animados, né? Como Jesus diz para os Boanerges, espírito como sede ou órgão dos atos mentais, raramente aí como sede da vontade. E aí a terceira pessoa, né, que inspira, aí mais no Novo Testamento, né, que inspira o estado de profecia estático, que impele o profeta a instruir, a demonstrar, como nós vamos ver hoje, que concede energia. E o último item fala assim: jamais referido como força despersonalizada. Então, o Rua é sempre caracterizado, quando fala, obviamente, do Espírito do próprio Deus, como uma força personalizada, que tem vontade, né? Que isso nós vamos ver, principalmente quando a gente vê o Novo Testamento. Então, é força destruidora, mas é o fôlego do ser humano. Então, o ser humano vive porque respira. Isso é expresso também pela precoce nexo antropológico existente entre o prego de Rua, em que esse termo designa uma vitalidade física e psíquica imprevisível, enorme e até violenta. E, além disso, são não só as forças atuantes a partir de dentro, mas também as que agem no interior do ser humano, agem sobre o ser humano e a partir de fora. Só desta época, só desde a época do exílio, Rua significa respiração tranquila e comum ao ser humano. Agora, sua acepção, indo além da força vital, ânimo ou mente, vontade, também pode ser traduzida por espírito entendido, não tanto como parte, mas como capacidade do ser humano, ou em textos poéticos também como sinônimo do eu,
né? Então, como nós vamos ver isso mais aprofundadamente, porque aí o cume disso tudo vai ser o Novo Testamento. Então vem algo de fora, que é o vento, que vem trazer tanto a brisa leve como a tempestade, tá? Então lembremos até das manifestações do Horebe. Por outro lado, a Nefesh, que vai pegar o Ruah, que vai fazer internalizar e externalizar pela respiração, mas de repente começa esse processo de ver como aquilo que move o ser humano de dentro para fora, né? Então há um progresso até chegar nessa concepção de espírito como o próprio eu, né? O espírito como aquilo que eu sou, tá? A relação com o verbo ser leve, amplo, ou como substantivo amplitude e espaço, formá-los a partir da mesma consoante é controvertida. Então, se é controvertido, a gente pode até analisar, mas fica sempre com um pé atrás. É característico das experiências do Espírito no Antigo Testamento o fato de que o emprego profano ou antropológico de Ruah é muitas vezes cerca de 1/3 das aproximadamente 400 ocorrências, quadrado num contexto teológico significativo. O vento aparece como instrumento do agir curativo ou destruidor de Deus, e o espírito vital do ser humano é atribuído implícita ou explicitamente a Deus e ao seu espírito como doador de toda a vida. Então, fora esse agir de Deus, então o vento é considerado um agir de Deus, e a palavra também que poderia ser adequada a isso é mistério, né? Então esse agir de Deus como mistério, como aquele que age, e nós não sabemos de onde vem, para onde vai, como vai ser na análise de João 3. Então, esse agir de Deus fora, mas o hálito do ser humano, o seu respirar, nunca é atribuído ao ser humano em si. O ato de respirar é sempre um dom de Deus, tá? Então, nunca na Sagrada Escritura o homem é dono do seu próprio respirar, né? Então, o respirar é um presente de Deus e ele pode ser tirado do ser humano. Tanto que a marca para poder entender aquilo que é a vida humana, o ser humano está em relacionamento, então ele está desacordado. Qual a primeira coisa que vai se ver? Se ele está respirando. Então, se ele está se relacionando ainda com o mundo. Claro que hoje tem toda a compreensão fisiológica do que é o respirar, etc, etc. Mas aqui nós estamos numa vertente simbólica, né? Nessa vertente simbólica, aí sim nós temos essa verdadeira compreensão do ser humano relacional com o mundo para poder viver, e que esse relacional é uma dádiva de Deus. Como teológico em sentido mais estrito, pode ser tido o emprego de Ruah, onde esse termo designa a força espiritual da parte de Deus, tá? A força profética, ou bem diretamente, ou o Espírito de Deus. Então, 670 ocorrência. A riqueza de acepções de Ruah pode, pois, ser estruturada da seguinte maneira. Primeiro, acepção etimológica originária, movimento de ar surpreendente e forte. Então, o vento, né? O vento. Acepção básica, vento, e aí mais específico, a própria respiração. O desdobramento antropológico disso. Então, respirar, força vital, ânimo, vontade. Então, vamos pensar, a pessoa fica nervosa, fica ansiosa, o ofegar, essa coisa da ansiedade, tudo mais vai mostrar o quê? Como as batidas do coração e a respiração vai mostrar aquilo que é a emoção humana, tá? Então, mente, corpo, uno. Então, o antigo não tinha a concepção de mente nem de corpo separado, quer dizer, é uno. Então, nós vivemos esse espírito, esse eu, dentro de um corpo. Então, um corpo uno. Então, aí sim, nós entendemos o Ruah como força da vitalidade humana, né? E por fim, então aqui nós estamos numa escala, né?
A acepção teológica, força vital, divina, força profética, espírito de Deus. Estar sob a influência do próprio Deus. É Ele o doador de vida, ou o dador de vida, né? Ele que dá a vida. Deus, como Rua, revela-se de modo particular nos papéis maternos da criação, manutenção e proteção. Então, se nós pegamos a sequência de Pentecostes, ele é que dobra aquilo que é duro, que faz brilhar no escuro, que as características ali são femininas, de acolhida, etc. Tá? De proteção, de vida, de geração de vida, né? De manter a vida, né? O Deus Rua da Bíblia é um Deus que está constantemente em relação com a vida, porque a gente tem que lembrar, quem que dá a vida? Claro que hoje nós sabemos direitinho como é a concepção, né? Porém, o que o ser humano antigo via? Que quem gestava, quem mantinha e quem dava vida e quem dava a luz à vida era a mulher, né? Então também essas características, tá? Constantemente em relação com a vida e faz surgir como faz uma mãe, por isso essas características, né? Em contexto teologicamente significativo, Rua refere-se à força vital dinâmica criativa. Por isso, uma elaboração sistemático-teológica dos textos do Antigo Testamento pode orientar pelo fio condutor do Espírito e vida. Então, tudo que nós vamos falar aqui, o que vai guiar é verdadeiramente Espírito e vida, tá? O que unia os grupos, então aí primeiras experiências do Espírito, Deus age salvando a vida de seu povo. O que unia os grupos, clãs, etc., em Israel, era a confissão da existência básica dos pais e mães, de que o próprio Deus havia tirado Israel da casa da servidão, o Egito, e o conduzido à terra prometida. No final, enquanto que Moisés é visto como profeta dotado do Espírito, só em retrospectiva, Israel experimenta agora diretamente a atuação do Espírito. Então, como a gente vai ver isso daí? Primeiro, essa atuação do Espírito nas lideranças carismáticas que são os juízes, né? Lembrar quem são os juízes. Então, os juízes eram chamados por Deus para propiciar vida ao seu povo. Então, esse povo se desnorteava perante os ataques dos inimigos, e quem vinha para orientar tudo isso eram os juízes, tá? Então, qual a relação do Espírito aí com esse processo todo? Então, vamos lá. Nos primeiros livros históricos, Juízes e 1 Samuel, constata-se a existência de uma primeira utilização acumulada de Rua. Aí, este termo ainda contém muitos elementos originários. O Rua vem de repente, então vamos lembrar lá de João 3, conforme Jesus dizia, vamos lembrar de Pentecostes, de repente, de maneira inesperada, tá? Como o vento também, tempestuosamente, como o pé de vento, né? Também assustando e desconcertando. Então vamos lembrar da reação da multidão quando do Pentecostes. Todas as características vão estar tudo no Novo Testamento também. Por isso que eu estou fazendo esse tipo de relação. Ela autoriza a fazer coisas enormes e até atos de violência, porque aí seríamos como o vento. O Espírito impele Sansão, né? E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Então, ele é que impulsiona Sansão a fazer o quê? Sansão é juiz, não nos esqueçamos disso, né? Então, para fazer a obra de Deus. Sobrevém a Otoniel, né? Em Juízes 3:10. E em Jefté. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté,
e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispá de Gileade, e Mispá de Gileade passou até aos filhos de Amon. Quer dizer, é o Espírito que impulsiona o juiz a fazer a sua obra, tá? Outro evento, os mensageiros de Saul. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram uma congregação de profetas, esses grupos de profetas, caracterizados pelo êxtase. E reparem, o êxtase, como a gente vê até hoje em várias manifestações religiosas, não só no âmbito cristão, mas fora, a manifestação estática dos derviches, por exemplo, dentro do sufismo, ou outras manifestações, como o animismo africano, sempre essas manifestações como ímpeto, vida, de repente, vento, etc. Então, olha as características do vento com as características das manifestações estáticas, como os grupos proféticos no tempo de Saul. Pode ver que as características do vento estão presentes nessas manifestações. Onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre o mensageiro de Saul e também eles profetizaram. Tá? Então é pelo ímpeto do Espírito que se profetiza, e não pela força do ser humano em si. Né? Não pela força do ser humano em si. É aquelas características que Jeremias vai dizer na crise vocacional dele, em Jeremias 20, quer dizer, eu queria, maldito o dia que nasci, mais esse fogo dentro de mim. Quer dizer, o ímpeto que o profeta sofre é irresistível. Então é a mesma coisa, está lá o furacão, hoje lá no sul dos Estados Unidos, quer dizer, quem que vai, o que o ser humano tem que fazer numa hora dessa? Ele sofre com isso e tem que se refugiar. Então, o profeta, ele entra nesse processo e ele é impelido por uma força, e a palavra é irresistível, tá? E por fim o próprio Saul. Então 1 Samuel 19, 23. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ele ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. Então o próprio Saul passou por isso. E reveste Gedeão, por exemplo, né? Então o Espírito do Senhor revestiu Gedeão, o qual tocou a trombeta, e abzeritas se ajuntaram após ele, né? Penetra Sansão. Então, Juízes 14:6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem seu pai nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. Tá? E também Saul, 1 Samuel 10:6. E o Espírito do Senhor se apodera de ti, e profetizarás como ele, e mudarás em outro homem. Então, olhe essa palavra como o ímpeto de Sansão, que destrói a pessoa e o transforma no outro homem. Aí a gente está para lembrar do Salmo 50, né? Quer dizer, me dê um coração contrito, esmigalha o meu coração para reconstruir o meu coração, tá? Então Ezequiel 37, nós vamos ver Ezequiel 36, mas Ezequiel 37, o Vale dos Ossos, é a profecia junto com o Espírito que traz o morto à vida. Então esse povo, qual é a linguagem? Além de trazer o povo à vida, sair dos túmulos, esse povo passando pelo exílio vai sair um outro povo, como aqui um outro homem. Isso é o Espírito que faz isso, não é força do homem em si, tá? Que vai falar outras passagens, né? Depois, se quiserem aprofundar, no final aí do item, em perigo extremo, a sua rua afasta
a aflição ao apoderar-se de indivíduos e capacitar o povo a resistir de maneira coesa ao inimigo. Então, em 1 Samuel 11, versículos de 5 em diante, e eis que Saul vinha do campo atrás dos bois e disse Saul, que tem o povo que chora, constatar a palavra do homem de Jabes. Então, o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira, e tomou um par de bois e cortou em pedaços. Quer dizer, para liderar o povo, para capacitar o povo, essa ira de Saul é para dar força para fazer a obra de Deus. Então, somos instrumentos de Deus nessa verdadeira perspectiva. O profetismo estático dos primórdios. Então, aqui entrando no profetismo, aqui a rua não vem apenas sobre os indivíduos, mas sobre grupo inteiro. Então, 1 Samuel 10, versículos 5 até o 13. Então, vamos ver, sem perder a relação de espírito com vida, vida que é relacionamento, e essa manifestação de ímpeto, de força, de tempestade, de imediatez, de impetuosidade e por aí. Então vamos pegar todas as características que nós vimos e ao analisar 1 Samuel 10, de 5 a 13, vamos ver as características dessa ação do Espírito no grupo profético. Chegarás então a Gabaa de Deus, onde está o governador dos filisteus, e acontecerá que entrando na cidade, te defrontarás com um bando de profetas que vem descendo do lugar alto. Tradução, lugar alto, onde se cultuava a Deus. Então eles vinham de oração, precedido de harpas, tamborins, flautas e cítaras que estão em delírio. Então, a música também, como até hoje o processo de derviches. Eu vou até colocar um link na hora de colocar no YouTube para vocês verem como que isso se processa até hoje, né? Dentro do próprio pentecostalismo, daí é o que tem de manifestação disso, mas para ver que isso é algo humano, né? Isso é algo humano e que não é de hoje, isso vem de muito tempo. Então o Espírito do Senhor virá sobre ti, então o Espírito cai em cima da pessoa, né? Cai em cima da pessoa, e entrarás em delírio como com eles, e te transformarás em outro homem, tá? Então eu tenho que entrar, ou melhor, ao contrário, o Espírito tem que entrar em mim, tá? Como o ar entra, só que aí de forma impetuosa, entra em delírio, eu vou entrar nesse processo do Espírito, e é isso que vai me transformar num outro ser humano, tá? A força de Deus vai me mover, tá? Por isso a palavra moção. A palavra moção vem de mover, né? Então, moção do Espírito, é o mover do Espírito, né? Descerás antes de mim a Gilgal, e logo irei ter contigo para oferecer holocaustos e imolar sacrifícios de comunhão. Esperarás 7 dias até que eu vá ter contigo e te mostre o que deves fazer, tá? Então repara como a palavra, aquilo que deves fazer, tá? Está ligado com a ação do Espírito, que está ligado com o sacrifício, que é símbolo que une ser humano ao próprio Deus. Então aqui é a ação completa de Deus, tá? E como o Espírito diz às igrejas em Apocalipse. Então palavra e Espírito sempre estão juntas, né? Desde a criação. Assim que voltou as costas para deixar Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos os sinais se verificaram naquele mesmo dia. Partindo dali, chegaram a Gabaa, e logo um grupo de profetas veio ao seu encontro. O Espírito de Deus veio sobre eles, e ele entrou em delírio no meio deles. Quando os que conheciam de longa data o viram profetizando com os profetas, diziam uns aos outros: que terá acontecido ao filho de Cis? Está também Saul entre os profetas?
Um do grupo perguntou: e quem é o seu pai? E por quê? É porque se tornou um provérbio a frase: está também Saul com os profetas? Assim se voltou do trânsito e entrou em Gabaá. Então, se tornar uma outra pessoa. Então, a transformação do próprio ser humano. 1 Samuel 19, 20 e 24. Saul enviou mensageiros para prender Davi, e eles viram a comunidade dos profetas que estava profetizando, e Samuel a presidi-los. E logo o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e os quais foram igualmente tomados de delírio. Aí os mensageiros juntos, informando o que ocorria, Saul mandou outros mensageiros, os quais entraram também em delírio, e Saul enviou um terceiro grupo de mensageiros, e também caíram em delírio. Então ele próprio partiu para Ramá, chegou às grandes cisternas, que está em Soco, indagou sobre onde estava Samuel e Davi, e responderam: estão nas celas em Ramá. Dali partiu Saul para a cela de Ramá, mas o Espírito de Deus também se apossou dele, e ele caminhou delirando até chegar a Ramá. Também ele se despojou suas vestes, também ele delirou diante de Samuel, e depois caiu no chão, nu, e ficou todo aquele dia e toda aquela noite. Daí o provérbio está Saul dentre os profetas. Então, novamente, uma outra leitura. Outra característica. O que nós vamos ver aqui não é a curiosidade, mas são as características, né? Então, a característica é novo homem, e a outra característica que traz aqui, pelos três grupos, é irresistível. Então, não tem como colocar a resistência perante o Espírito. É por isso que em 1 Atos 4 vai dizer Pedro que devemos obedecer antes a Deus do que aos homens, né? Então se torna irresistível. No final, o que se deve ser decisivo para a experiência do Espírito por parte de Israel é o fato de que o êxtase, embora seja produzido pelo Espírito, não está ligado às palavras e ações salvadoras do Senhor. Ele entra em contexto, quer dizer, mas não está diretamente ligado, tá? Vinculação do Espírito à monarquia. Então vamos lá, agora uma outra parte, porque agora entrando em Davi, né? O profetismo estático dos primórdios tem, portanto, caráter meramente episódico, mas como o autor aqui traz episódico, periférico, mas por que a necessidade, né? É a mesma coisa da experiência de 1 Reis 19 de Elias. Mas é a brisa leve, o importante é a brisa leve. Só que tem que ter terremoto, tem que ter fogo e tem que ter vento impetuoso antes. Então, a experiência prepara aquilo que é central. Então, nós temos que ter claro isso. A experiência estática prepara aquilo que é central, que como nós vamos ver agora. Tá? Os líderes seus carismáticos e o arrebatamento pela rua do Senhor permanece um fenômeno único e em todo caso passageiro. A rigor isso se aplica também ainda a Saul, acerca do qual se diz: após a unção de Samuel, o Espírito de Deus veio sobre Saul, e Saul entrou em êxtase profético no meio deles. Então aí 1 Samuel 10:10. Um pouco para baixo agora. Não se trata apenas de ser colocado em arrebatamento profético. O que está acontecendo aqui é que nós estamos indo degrau a degrau. Agora tem um degrau a mais aqui. A concessão do Espírito e a unção associam-se à pregação e à instrução autoritativa operadas pelo Espírito. Então aí vem o Espírito e a unção se associa à palavra, à pregação. E as últimas palavras de Davi, ungido do Deus Jacó, são introduzidas pela confissão, segundo Samuel 23:1. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra estava em minha língua. Então, olha a união do Espírito, é o Espírito que faz a palavra falar. Tá? Pode parecer redundante, mas é isso que acontece.
É o Espírito que impele a pessoa a falar, a profetizar. Porque se nós entramos naquilo que é verdadeiramente profecia, o profeta é o Nabi, é aquele que é impulsionado pelo Espírito para falar palavras verdadeiramente divinas, tá? Se não tem o Espírito e você finge a profecia, é uma profecia que vem da carne. Por isso, o evangelho do domingo passado, Mateus 16, não foi o Pai que te impulsionou a isso, né? E essa ação do Pai pode ser lida como o próprio Espírito, porque não foi a carne e o sangue. Então, proclamar que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, vem do Espírito, quer dizer, vem da vontade do Pai, e não da carne humana. Se vem da carne humana, carne de nada serve. João 6, tá? Com Davi, a experiência do Espírito por parte de Israel atinge um novo estágio. A rua não intervém mais em situações de extrema aflição, quase como num ataque de surpresa, como no caso dos juízes, mas torna-se uma dádiva permanente para o ungido eleito do Senhor. Então agora nós começamos, por isso que lá na frente Jesus vai ser o filho de Davi, porque a unção permanente, Mexiá é ungido. Ungido quer dizer aquele que permanentemente tem o Espírito, tá? Encaixa-se nesse contexto o fato de que nos textos legais e jurídicos do Antigo Testamento, a rua do Senhor não tem qualquer importância. Na esteira da escatologia da fé de Israel, a ideia da monarquia do Espírito do Senhor passa para o Messias, o ungido como rei salvífico pelo qual se anseia. Então, Isaías 11, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Raiz de Jessé, tronco de Jessé é o pai de Davi, tá? E repousará sobre ele. Novamente o Espírito cai em cima, né? Por que esse processo de cair, de vir, de repousar sobre? Porque vem de cima, é dom do alto, tá? Não vem da pessoa, tá? E o Espírito de sabedoria e inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Então, esse Espírito que vem sobre o ungido, que é a característica do Messias, característica do ungido, sabedoria e inteligência, conselho e fortaleza, conhecimento e temor, é sempre em função da palavra, da instrução, tá? A mesma coisa Isaías 42:1, eis que o meu servo, a quem eu sustento, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, que é essa palavra que vai estar lá no batismo do Senhor, pus o meu espírito sobre ele, novamente, sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Então, palavra, tá? Isaías 61:3, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boa nova aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, a pregoar um ano agradável, aceitável ao Senhor, o ano da vingança do nosso Deus, e consolar os que estão tristes, ordenar acerca dos tristes de Sião, etc. Tá? Então, da mesma forma, o Espírito sobre mim, pregar, curar, restaurar coração contrito, curar os feridos de coração, um ano aceitável, um ano da graça, um ano consagrado ao Senhor. Então a ação profética, a ação do Messias, ela está sob a ação do Espírito, tá? Então, primeiro lá, o Rua, o grupo estático, o grupo profético, a monarquia e agora a profecia. Tanto no profetismo pré-clássico como no profetismo literário de Amós, até Jeremias, falta quase inteiramente a vocação pela rua do Senhor ou invocação dela.
A razão disso deve ser, além do distanciamento em relação aos fenômenos estáticos, porque aí o profetismo clássico ele vai tomar uma outra configuração, sobretudo a confrontação com os falsos profetas, cujo espírito evidencia-se como espírito de mentira. Tá? 1 Reis 22, e também vamos pensar até nos profetas de Baal, né? Então aí a coisa fica clara. Nos acréscimos, a números 11, torna-se palpável a busca da autenticidade e legitimidade da experiência do Espírito. Então, em 11, 26 e 27, se reclama a antiga concepção dinâmica e defende uma institucionalização. O Senhor tomou algo do Espírito que repousava sobre Moisés e sobre os 70 anciãos, e sobre os quais agora ele também repousava, e os quais colocava ao mesmo tempo em arrebatamento profético permanente. Então, permanente, que o Espírito está sempre assistido. Por fim, expressa o desejo de uma universalização da pós do Espírito. Oxalá todo o povo fosse profeta. Então, vamos ler. Moisés saiu e disse ao povo as palavras do Senhor. Em seguida, reuniu, números 11 e 24, 70 anciãos. Tá? Então, 7 é o número da perfeição em Deus. Em Deus. Tá? Então, esses 70, que obviamente é o Sinédrio, que depois vai ser desde a Assembleia lá de Esdras, no retorno. Então, esses anciãos se reúnem e aí quer mostrar a legitimidade da autoridade deles, remontando a Moisés. Tá? Esses 70 anciãos, então esses homens em Deus, na perfeição de Deus, dentre o povo, e colocou ao redor da tenda. É desse 70 também que vai vir o nome da Septuaginta. O Senhor desceu na nuvem e falou-lhes e tomou o Espírito novamente, que repousava sobre ele, e o colocou nos 70 anciãos. Então, para mostrar a unicidade do Espírito e a diversidade do Espírito. Então, o Espírito é de Moisés, que Moisés é o profeta. Então, no Deuteronômio 18 ele vai falar que vai vir um profeta como ele, tá? Então, ele é o profeta e pega desse Espírito para mostrar que o Espírito é único e diversificado e vai para os 70. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, porém nunca mais o fizeram. Interessante que a leitura, porque a Vulgata dizem que São Jerônimo teve, isso daí é estudos que falam isso, acesso a interpretações e a leituras da Torá e da própria Sagrada Escritura dos rabinos daquele tempo. E aqui vai falar que o Espírito profetava erant nec ultra cessaram, e nunca mais cessou, né? Então é o contrário. Mas enfim, vamos nós seguindo o texto. 2 homens haviam permanecido no acampamento. Um deles chamava Verdade e outro Medade. O Espírito repousou sobre eles. Então, Eudade é o que Deus amou, e Medade é o próprio amor. Então, aí já dá para vincular aquilo que vai ser a própria teologia do Espírito lá na frente. O Espírito repousou sobre eles, ainda que não tivessem vindo à tenda. Estavam inscritos. Puseram-se a profetizar no acampamento, quer dizer, fora. Um jovem correu e foi anunciar a Moisés. Eis que Eudade e Medade, disse ele, estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde a sua juventude servia a Moisés, tomou a palavra e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-os. Respondeu-lhe Moisés: está ciumento por minha causa? Oxalá todo o povo do Senhor fosse profeta. Então aqui, o munus profético que vai romper lá na frente em Atos dos Apóstolos. Dando-lhes o Espírito, o Senhor, o seu Espírito. Então, que seja um profetismo verdadeiro vindo do Espírito. A seguir, Moisés voltou para o acampamento e com eles os anciãos de Israel. Então, aqui há um embate entre a institucionalização e a visão carismática, né? E aqui o que Moisés faz com a fala para Josué? Ele harmoniza, tá? Ele harmoniza. Inscrito, estava inscrito e recebeu o Espírito, tá? Então,
esses anciãos. Os 70 é a própria instituição. A instituição tem o Espírito, porém o Espírito sopra onde quer. João 3. E ele vai pegar esses dois fora, que tem o amor de Deus e o próprio amor. Tá? Então, antes todo o povo fosse profeta. Então, o profetismo também, ele, como ação do Espírito, então, não está circunscrito. Então, é esse jogo aqui que nós vamos ter que lidar a vida toda. É isso que o Papa vai trazer na Juvenit, né? Então, aqui se torna um paradigma verdadeiro do que é a ação do Espírito, carismaticamente e institucionalmente, tá? Na medida que os profetas devem transmitir a palavra de Deus, que muitas vezes parece impotente, eles juntamente não podem legitimar por meio de êxtase e demonstração de força. Em Jeremias falta inteiramente o termo rua como acepção do Espírito. Com Ezequiel, começa a esboçar uma nova atitude. Ela se expressa no aprofundamento teológico da acepção básica de rua vento. O profeta se sente levantado e levado. Ezequiel 3,14. Então o Espírito me levantou e me levou. E eu fui muito triste, no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Então, novamente, é irresistível a força do Espírito. Ou arrebatado, em Ezequiel 8,3. E estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos. Lembrar que isso acontece com o diácono Filipe em Atos 8. Na minha cabeça, o Espírito me levantou. Ele é irresistível, é a força dele, entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões. Repara que ele não vai fisicamente, vai em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provocava o ciúme de Deus, que é daqueles ídolos. Ezequiel 11:24. Então, também pela rua de Deus, né? Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os cativeiros, e foi de mim e a visão que eu tinha visto, tá? Então o Espírito novamente levanta, ele repousa e levanta, tá? Em Ezequiel, porém, a própria pregação profética ainda não é designada como dádiva e incumbência do Espírito de Deus. Entretanto, isso muda já durante a época do exílio, nos círculos reunidos em torno de Deutero Isaías e Trito Isaías. É as passagens que nós já lemos, né? Isaías 42:1, o Espírito está sobre o servo, sua rua repousa sobre o seu ungido, Isaías 61, e o Espírito de Santidade de 63:10. Moisés é visto em retrospecto como profeta dotado do Espírito, tá? Como Isaías, em Isaías 63:11. E mais derramamento do Espírito sobre toda a casa de Israel, conforme Ezequiel 39:29. Nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu Espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Então, aquilo que o Catecismo da Igreja Católica vai tratar das duas vias. Tem a via do Messias prometido, que nós lembramos muito, Salmo 110, Salmo 2, a profecia lá de Natã para Davi. Então, isso daí está muito presente no meio de nós. Mas a gente esquece às vezes que tem esse outro viés, que é a profecia do derramamento do Espírito, tá? E aí não vai ser sobre os 70, não vai ser sobre os 2 que estão fora, tá? Mas vai ser sobre todo Israel, tá? Lembrar com o 72, essa visão do povo, tá? Do povo, com o número 6, quer dizer, essa coisa de toda a humanidade se tornar povo. Quem faz essa obra é o Espírito, tá?
E mais derramamento do Espírito sobre a casa de Israel, prometido em Ezequiel, então, como ali, e é entendido em Isaías 59, 21, como dádiva permanente. Então vamos lá. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras, palavra e Espírito, que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Então, qual é a profecia que está aqui? O Espírito vai permanecer. Permanecer. É daqui que depois vai romper tudo isso em João, em Atos dos Apóstolos, é toda a teologia do quê? Do batismo que faz a permanência do Espírito. Então, se nós pegamos lá o Pentecostes dos gentios de Atos 10, Atos 19, a casa de Cornélio, etc., vem o Espírito, vem o arrebatamento antes, mas ele vai embora. Mas por que batiza depois? Porque se os são dignos, então agora se efetiva, tá? Então aqui vem toda a visão do que é propriamente ser cristão. Lembrar que somos cristãos, então somos ungidos permanentemente. Então toda a teologia do caráter também está aqui, permanece sobre nós, tá? E aí é claro que é Joel, que depois vai aparecer mais para frente o texto, como carisma profético de todos. Embora mais tarde essa linha pneumatológica universal de carisma profético de todos os crentes não se tenha mantido, a partir de então o profetismo e a dádiva do Espírito de inspiração formavam uma unidade. Então, profetismo, palavra, e dádiva do Espírito, inspiração, forma uma unidade. Palavra e Espírito são unos, tá? São unos. Próximo aí, no exílio de Israel, dirige seu olhar não só para frente, para possibilidades de salvação no futuro, mas nos moldes de uma revelação autocrítica, talvez até inicialmente para trás. O povo, ou seus profetas e teólogos, leem a própria história como leem a própria história com os olhos vivos, abertos pela experiência do desterro e do cativeiro. É interessante como o sofrimento abre a pessoa ao espírito, né? Então, aqueles que estavam rezando em Atos 1,14, eles estavam imersos num sofrimento, medo dos judeus. Lembrar lá de João 20. Então, esse processo do exílio abre a comunidade de Israel à ação do Espírito. Se no exílio brota não só uma esperança de uma nova criação, antes, a experiência histórica pregressa da salvação é completada e ampliada também em termos de teologia da criação. Portanto, o enriquecimento da experiência e teologia do Espírito de Israel, que foi determinado pelo exílio, precisa ser explicado em duas direções: criação e nova criação. Então, primeiro, o Rua com o poder de vital criador. O que antigamente se experimentou em distintas situações da vida, amplia-se agora, formando a experiência da dependência permanente da Rua, doadora de vida do Senhor. Então, criados, o Criador age através de sua Rua. Segundo o livro do Êxodo, a Rua do Senhor teve o papel decisivo na travessia do mar. Com ela o Senhor fez o mar retirar-se. Então, Êxodo 14, 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, que aquela noite, toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, tá? Então, no Berua Kadim, então esse espírito oriental, tá? É ele
Esse vento oriental é a ação de Deus para salvar o seu povo. E fez as águas amontoarem-se, né? Êxodo 15, 7 e 8. Com a grandeza de sua excelência, derrubaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que o consumiu como restolho. E com o sopro dos teus narizes, tá? As narinas de Deus aí, que a própria criação, porque o êxodo é uma recriação, amontoaram-se e as águas e as correntes pararam como montões, os abismos coalharam-se no coração do mar, né? O Salmo 104, então aqui nós estamos vendo o Espírito como Criador, tá bom? Sem perder o fio da meada aí. Salmo 104, que é um salmo pós-exílico da criação, celebra de maneira impressionante o poder criador da própria rua. E aí, então, Salmo 104, 29. Escondes a tua face e eles se apavoram. Retira a sua respiração e eles expiram. Voltam ao pó. Envia teu sopro e eles são criados. Tá? O verbo bará. E assim renovas a face da terra. O salmo inteiro, tá? Ele vai falar: bendiz ao Senhor a minha alma. O Senhor, como é grande, vestido de esplendor, envolto em luz como um manto, estendes nos céus como tenda, construindo sobre as águas. Então, no 7, a tua ameaça, elas fogem as águas, o estrondo, todo o processo da criação, tá? Todo o processo da criação. E aí, o cume vai ser aqui, né? Nesse versículo, tá? Em que o Espírito age. Os céus foram criados pela palavra do Senhor, e todo o exército deles aí pela boca do Senhor. Que aí é o Salmo 33, 6. Mas vamos aí por parte. Então, portanto, assim como a palavra, nós vamos voltar aí depois. A palavra profética, o Espírito Divino que inspira, também a palavra criadora e a rua criadora do Senhor são interligadas desde o exílio. Na literatura sapiencial, por fim, a palavra, o Espírito e a sabedoria aparecem intercambiavelmente em função criadora, tá? Então, até na próxima parte aqui, depois a gente volta, porque vai falar de novo da relação dinâmica da rua. Então, teu rosto, o que é rosto? Tá? O rosto, o panima, é verdadeiramente o relacionamento, aquilo que a pessoa é. Tá? Então, o teu rosto, o teu espírito, o espírito deles, a face da terra. Então, rosto com face, espírito com espírito, que isso vai ser desenvolvido lá em Romanos 8, tá? E é Deus quem dá a vida e é Ele quem recria, tá? É Ele quem recria, tá? Tem lahem, quer dizer, é dado o Espírito, tá? E Ele é que vai fazer novamente a dar a vida, porque sem o rosto a gente se perturba, tá? Se ele tira a respiração, eles voltam ao pó, tá? Voltam a ser aquilo que era sem o próprio Espírito, tá? Dentro desse processo, tá? Como corroboram também, de onde que vem isso? Gênesis 2, 7, né? Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor ao homem do pó, e da terra soprou as narinas, o fôlego de vida, e o homem passou a ser um ser vivente, né? Lê
Nefesh de Hayah, quer dizer, esse passou a ser um ser vivente, mas passa a ser um ser vivente pela doação verdadeiramente da Ruach, tá? Então, é a doação do próprio Espírito que vai fazer com que esse ser humano seja um ser vivente, tá? Conforme, agora voltando lá em Eclesiástico 24, que aparece a função da palavra e do Espírito, certo? A sabedoria, Eclesiastes 24, a sabedoria fez seu próprio elogio, ela se exalta no meio do povo. Na Assembleia do Altíssimo abre a sua boca e ela exalta o seu poder. Sai da boca do Altíssimo e como a neblina cobria a terra. Então olha a palavra e o Espírito junto. Armei minha tenda nas alturas e o meu trono era a coluna de nuvens. Nuvem. Só eu rodeei a abóbada celeste e percorri as profundezas dos abismos. E as ondas do mar, a terra inteira, reinei sobre todos os povos e nações. E aí vai seguindo, tá? Todo esse processo, tá? E depois vai falar que condensa tudo isso no livro do Senhor, como em Baruch 4 também, tá? Em sabedoria, 7:22, anela na sabedoria, com efeito, um espírito inteligente. Então, sabedoria, toda essa dimensão da palavra, olha como é dito aqui, anela na sabedoria. Então, vamos pegar o 21. Tudo que está escondido, tudo que está aparente, eu conheço, porque foi a sabedoria, criadora de todas as coisas, que me ensinou a mim. Anela, com efeito, na sabedoria, um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, permanente, puro, claro, inofensível, inclinado ao bem e agudo. Todos esses adjetivos aqui são adjetivos ligados à vida. Todos eles. Todos eles são de movimento, de clareza, de luz. Luz que é pega pelos olhos, que também é relacionamento, tá? Que é vida, tá? Então, a sabedoria é criadora, mas anela um espírito inteligente. Então, a união das duas mãos do Pai é que faz esse processo. Então, essa releitura é que faz tudo isso, tá? Como está dito aí, como também Jó 34:14, né? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolher seu espírito e seu sopro, vamos comparar com o Salmo 104, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó, tá? Neshma, quer dizer, essa respiração, esse fôlego aí referido ao homem, referido a Deus. Então, se Deus tira o seu espírito e o seu sopro, tá? Ruaru ve nishimato, ruaro ve shinimato, quer dizer, tanto o rua quanto a própria respiração, o homem é pó, tá? O homem se torna pó. Então, a rua como criadora e como recriadora, tá? Então, a rua não é dimensão de Deus das profundezas, não é a dimensão das profundezas da vida, sim a potência de vida presenteada por Deus em sua solicitude para com todo ser humano. Então, Deus nos faz vivos para participar da sua própria vida. O olhar, a solicitude de Deus em seu espírito faz viver e renova a vida, renova a face da terra. Aí voltando ao Salmo, e faz com que os seres humanos e até a criação inteira respirem aliviados e levantarem os olhos, abrir-se, voltar-se a outrem, travar relações. Estes elementos do conceito teoantropológico, Rua tem, do ponto de vista da teologia da criação e da aliança também é relacionamento, consequências para a convivência humana. Então,
Vida é relacionamento, e quem restaura esses relacionamentos é o próprio Deus. E aí vamos lembrar de toda a teologia do encontro do Papa Francisco, né? Então é perfeitamente enquadrável nesse processo todo, tá? Novo espírito e nova vida. Então aí, do ponto de vista teológico, é digno de nota o fato de que essa recriação é comparada à abertura dos túmulos e a ação de retirar-se deles. Então o Espírito de Deus atua na mesma linha divisória entre morte e vida. Então Ezequiel 37, ele é esse processo de abrir túmulo e retornar. Ezequiel 37, ele está falando com um povo que não tinha mais esperança. Então, profetiza sobre esses ossos e aí vem a ação do Espírito. Então, palavra e Espírito novamente unidos para fazer voltar a vida. Comunhão repleta do Espírito. Então, cumprimento profetizado das antigas promessas, terra e povo, pressupõe, após a experiência do exílio, a transformação do ser humano, descrita de maneira impressionante numa versão posterior a Ezequiel, em Ezequiel 36. Tomar-vos-ei de os povos, congregar-vos-ei de todos os países, e trarei para essa terra, aspergirei a minha água pura sobre vós, e então ficareis puro. Purificar-vos-ei de toda impureza e todos os ídolos. Dar-vos-ei um coração novo e porém um espírito novo. Tá? Tirarei do vosso peito o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Vamos ligar isso com aquilo que é o Salmo 50. Tá? Então, esse é o espírito que quebra coração e faz com que haja um coração novo. O que é o coração? Coração é a sede da decisão humana. Então, o coração é onde a palavra tem a sua casa, mas é o Espírito que faz a casa da palavra. E aí vai poder verdadeiramente tomar boas decisões. E decisões que, como nós dizemos, louvam e bendigam a Deus. Porém, o meu Espírito, tá? O meu Espírito em vós, e farei com que sigais a minha lei, observareis e cumprireis os meus mandamentos. É o Espírito que faz cumprir. Aqui tem toda a teologia da graça, né? E é o Espírito, porém o meu Espírito, tradução, entramos em relacionamento pleno com o próprio Deus. É o Espírito que faz, como o ícone de Rublev, é ele que contempla o Pai e o Filho conversando, ele contempla o diálogo do Pai e do Filho, e é ele que nos introduz, pelo sacrifício que está ali, o altar e o túmulo embaixo, é ele que nos faz entrar no diálogo do Pai e do Filho. Então é no Espírito, em pneumati, que nós entramos nesse relacionamento. Já está aqui em Ezequiel 36. Aqui a conexão entre rua, vento e água, conhecida a partir da criação da natureza, é ampliada em sentido antropológico, indo além da paralelização feita em Isaías 44, 3, tá? Porque derramarei a água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como erva, como salgueiro junto às correntes das águas. O significado de leve, coração leve, opõe-se ao estreitamente individualista transformação e renovação prometidas. Trata-se antes de uma nova centração no ser humano, em virtude da sua orientação por Deus. O ser humano deixa de ser indivíduo e torna-se pessoa, ser de relacionamento, em sua solicitude para com os seres humanos, para que sigais as minhas leis. Isto é o Espírito que ordena as relações humanas. O alvo da dádiva do... Aqui está o Salmo 51, 12, que nós já falamos da sobeja. O alvo, que tem o verbo bará, que é recriar coração, do Espírito é a nova comunhão. Ezequiel 36 sobrepuja ainda a promessa da nova aliança feita em Jeremias 31, 34. Tá?
O Salmo 51, restitui a alegria da tua salvação, sustentamos com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os caminhos, os pecadores se converterão. Tá? Esse Jeremias 31. Eis que venho dias do Senhor, que firmarei uma nova aliança, né? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os meus pais, no dia em que tomarei pela mão, para tirar da terra do Egito, porquanto anular a minha aliança, não obstante eu haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é uma aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei a minha lei, também no coração las escreverei, é tudo ação do Espírito. Eu serei o seu Deus, eles serão o seu povo. Então a nova aliança é marcada, por isso não será seu próximo, nem cada irmão dizendo, conhece o Senhor. Conhecer no sentido de experienciar a profunda relação com Deus. Desde o maior até o menor, o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, né? Então, esse em Jeremias 31 é a própria ação do Espírito que faz, apesar de não falar da rua, né? É a ação de Deus aqui, ela faz-nos lembrar da ação da rua de Deus, tá? O suplemento de Ezequiel 39, 29, não esconderei mais o rosto deles. Rosto novamente é relacionamento, novamente é a pessoa que se apresenta, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel. Liga-se a Ezequiel 37, 14, porém em vós o meu espírito, e viverei, e vos restabelecerei a vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, e diz o Senhor que fiz. Então, quando a gente pensa terra, descendência, templo, é tudo caminhos para propiciar a vida. Então, a perda da terra do exílio é para entender que terra é lugar para aprender a viver. E quem é o mestre da vivência é o Espírito. Ezequiel 36, 27. Porém, dentre vós o meu Espírito, e farei com que andeis os meus estatutos, guardareis os meus juízos e observareis. A palavra se internaliza pela ação do Espírito, tá? Ninguém pode falar Jesus Cristo é o Senhor, ninguém pode chamar Abá se não for pelo Espírito. E por fim, Joel 3, 1, 5. Eis que naqueles dias e naquele tempo, novamente a linha da promessa do Espírito, juntamente com a linha messiânica, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Congregarei todas as nações e farei descer no vale de Josafá, e ali entrarei em juízo com elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam-se por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte, etc. E por aí vai. Então não precisamos ler tudo. Onde promete o derramamento do Espírito sobre Israel inteiro, toda a carne, todos os povos. O pedido que o Espírito transforme a todos em profeta visa, nesse contexto, tá? Não arrebatamento estático, e sim a experiência da proximidade, inclusive da imediatez de Deus e do conhecimento da sua vontade. A palavra, novamente a palavra. Ao passo que, na literatura sapiencial, essa função é assumida pela sabedoria, mas nós vemos que a sabedoria está junto com o Espírito, né? Conforme Eclesiástico 24, justamente Joel acentua, indo além de Jeremias e Ezequiel, o interesse profético pela solicitude salvadora de Deus, que, passando por todas as catástrofes, por fim, a salvação imperecível. E nós temos que ler salvação com plenitude de vida. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, relacionemos Espírito, doador da vida, que inclui a palavra dentro do ser humano. Ele é que salva o ser humano, e salvação é plenitude de vida, e vida é relacionamento, que é o centro da Trindade. Então, essas relações a gente não pode perder de
vista, tá? Não podemos perder de vista, tá? Isaías 11, desenha a imagem do governo ideal. Do tronco de Jessé sairá o rebento, repousará sobre ele o conselho de fortaleza, o Espírito. Deleitar-se-á no conselho de Deus, não julgará, que é coisa de autoridade, segundo a vista dos olhos, nem repreenderá, segundo tiver ouvido. Que descendente da estirpe de Davi, e sobre a qual repousa o Espírito do Senhor. Em sua plenitude, o texto de Isaías 11, 2, tá? Repousará sobre o Espírito do Senhor. E aí toda essa espírito de fortaleza, é essa a plenitude do próprio Espírito, tá? Os versículos seguintes sublinham que essa dádiva do Espírito não é concebida como posse pessoal, mas para a edificação do reino da justiça. Então, a autoridade tem o Espírito para estar a serviço, tá? Como Isaías 42:1, eis meu servo a quem sustenta, meu escolhido, e minha alma se compraz por receber o Espírito, e ele promulgará o direito sobre os gentios, tá? É aquela visão universalista do segundo e do terceiro Isaías, né? Quer dizer, agora com o passar é para todos a ação do próprio Espírito, tá? Por meio de sofrimentos, tá? Que aí Isaías 52:3, aqui o canto do servo, não vou falar ele, também aqui torna-se justo, da por parte de Deus, visa a justiça entre os seres humanos, a integridade e as relações. É interessante ver essa relação do Espírito com o sofrimento, como o contexto exílico nos mostra, né? E aí imagine isso no contexto do crucificado do ano Espírito, né? Então, todo esse arcabouço aqui tem que ser base para a gente fazer a leitura antipológica e tipológica para depois chegar no Novo Testamento. A pneumatologia veterotestamentária abre perspectiva interessante para as definições a serem abordadas no nexo sistemático, também em outros tratados que não vou ver lá para frente, do relacionamento entre experiência de si mesmo e do outro e dos outros, entre criação e história da aliança, entre promessa e cumprimento escatológico, entre ofício, ministério e carisma. Quem faz a harmonia disso é o próprio Espírito. O Espírito não está em antítese com a sabedoria. O Espírito não é antítese com a palavra. O Espírito caindo em mim não é antítese do meu relacionamento com os outros, muito pelo contrário, né? Então, é esse tipo de visão nós temos que ter, senão a gente entra em desequilíbrio, né? E aí a gente vê todos os extremos que vemos nas religiões, é este processo do extremo entre sabedoria, palavra e a dimensão do Espírito e de carisma. Os dois são as duas mãos do Pai, conforme Santo Irineu, e nós temos que ter esse tipo de visão, tá? Com vista ao emprego teológico do termo, em sentido mais estrito, coloca-se agora, entretanto, a pergunta: o que ou quem é o Espírito de Deus? Qual a sua relação com Deus? Perguntar, porque ele, depois nós vamos ver mais para frente, ele tem personalidade, ele é pessoa, tá? Perguntar pela realidade desse Espírito partindo de seus efeitos ainda não significa procurar identificar a essência do Espírito nesses textos veterotestamentários, nos moldes de uma posterior teologia da Trindade. Ainda assim, pode-se perguntar pelo perfil peculiar da rua do Senhor, da rua concebida ao ser humano por Deus. Então, apesar de ainda não ter, mas há indícios de personalidade ali. E é isso que a teologia posterior vai olhar e vai ler o Antigo Testamento e vai ver. Ele é autor, tá? Essas três passagens, Isaías 63, 10 e 11 e 51, 13, aí se visa qualificar o Espírito Divino como santo, distinguindo-o do Espírito humano, e assim expressar a soberania indisponível da atuação do Espírito. Então vamos lá. Isaías 63, 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu
Espírito Santo, pelo qual lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles, tá? Então ele contristou, sabe, esse Rua cada show, o O é dele, tá? Então o Espírito Santo dele, tá? Pneumatorragion na Septuaginta autu. Então no grego aí é obviamente dele. Então o Espírito dele, tá? Espírito Santo, tá? Então o povo 11 lembrou os dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que subiu do mar, o pastor do seu rebanho? Onde está o que nele o seu Espírito Santo? Tá? Mesma coisa, tá? Rua Kadashô, tá? Topneumatorragion, autis, tá? E Espírito Santo sui, dele, tá? Então, é os únicos 3 lugares onde tem o Espírito Santo, tá? Por quê? Aquele processo em que nós começamos a ver e a vislumbrar uma personalidade, né? No que diz respeito ao relacionamento da rua de Deus com os seres humanos, o discurso acerca do Espírito Santo significa, em segundo lugar, que o Espírito sai de sua transcendência para livrar e renovar os seres humanos, e de sua santidade está direcionada para a salvação, cura e santificação. Então ele vem reatar o ser humano com Deus, ele vem propiciar a vida de Deus no ser humano. Uma definição da essência do Espírito em termos de sua imaterialidade, substancialidade e realidade hipostática não se encontra no Antigo Testamento. Só a gente vislumbra indícios, né? Entretanto, é preciso perguntar em que sentido inverso com o que a experiência veterotestamentária do Espírito tem a contribuir para a pneumatologia. Então, a gente faz a interpretação desses textos para ver quais os indícios e aí, a partir dos indícios, construir uma verdadeira pneumatologia, tá? Face prosopon. Prosopon nós temos que lembrar que é o pneuma, panima, é a primeira coisa quando vai falar de pessoa e que depois vai dar na heresia modalista, que depois vai ter que mudar para rupostasis, né? Rupóstasis. Então, aqui já há o primeiro indício de face com face, né? Termo técnico da linguagem teológica da Trindade e da Cristologia, sendo traduzido por persona no latim, que vai dar pessoa, tá? Que vai dar pessoa. Esqueci da última, né? Do Espírito Santo, 51:13. Não me repulse da tua presença, nem me retires teu Espírito Santo, tá? Então, a última frase no Antigo Testamento: a rua do Senhor é a força criadora, produtora de vida, de Deus, que presenteia e mantém a vida, que atua no cosmo, intervém de maneira salvadora na história, restauração de vida, e promete vida nova e definitiva para o indivíduo na comunidade, em relacionamento com os irmãos e com o próprio Deus. Por isso que no credo, creio no Espírito Santo, na Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados. Então é ele que restaura a vida, é ele que propicia a comunhão, é ele que integra o ser humano e é ele que vai dar vida plena e vida em plenitude, que aí seria a própria vida eterna, né? O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.